boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma nossa noite de formação. Vamos ficar em pé e iniciarmos a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos invocar a presença da Mãe Maria Santíssima para que possa nos conduzir nesse momento da nossa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos e sempre estaremos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, podemos sentar, ficar bem relaxados, tranquilos. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a experiência da formação de ontem. Eu não pude estar presente, como sabe, estava celebrando a missa de São Caetano ontem. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que foi essa experiência, tendo como base a Ilô e o Léo, que apresentaram para vocês a visita aos enfermos. É uma formação básica antes de vocês estarem realmente lá visitando ao enfermo de fato. Vocês tiveram uma base, então gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentiram desta formação, desse ato de poder se levar a Eucaristia para o enfermo, para uma família. De que já tiveram essa prática. E também a gente teve um testemunho de quem recebeu. Então foi muito emocionante, foi muito esclarecedor, assim. Eu acho que foi bem completinho. Mas realmente não tinha noção, né, da dimensão, de como fazer, de como abordar, de como chegar. Recebem de sábado à tarde, lá da Bom Jesus. Eles levam, então, já estive lá junto com eles, eu vi como funciona. É bonito de ver, eles adoram, porque eles querem conversar, ainda mais meus tios que ficam o tempo todo sozinhos. Quando chegam lá, coitado do ministro, eles não param de falar um minuto. E é verdade. A gente chega lá, e eu acho que o ministro até, graças a Deus, que a gente chega, né, para eles se livrarem um pouco. Mas é muito gostoso de ver como funciona, como que é. Eu conheço uma parte, né? Foi bem didático, eu não conhecia assim todo o processo, eles explicaram muito bem. Mas para mim o que mais foi importante foi a vivência de alguns depoimentos mostrando algumas dificuldades que a gente pode enfrentar, como por exemplo uma pessoa que não consegue engolir a partícula inteira, a gente observar se eles conseguem, e também outras pessoas de outras religiões que estão na casa que podem querer atrapalhar o nosso serviço. Então eu achei que foi muito bom. E outra, o que também foi bom na formação de ontem é porque eu cresci na Nossa Senhora Aparecida, mas eu não frequentava a Santa Teresa. Então a gente pôde conhecer também como é por dentro, para a gente poder servir também lá em cima. O Vanderlei falou uma parte assim bem que a gente tem que se preparar, né, espiritualmente. Às vezes a gente está na correria do nosso dia a dia, né, nas nossas particularidades. E quando chegar o momento da gente fazer essa entrega, da gente fazer esse trabalho de acolher um enfermo, a gente se preparar, se recolher antes e se fortalecer no Espírito Santo. Porque, como a Aline falou, uma vez que ele foi questionado por um dos filhos que era evangélico e começou a fazer vários questionamentos, e ele falou, foi o Espírito Santo que respondeu por mim, porque numa hora dessa você
raciocina, você não foi preparado para aquilo. Você se preparou para fazer, você preparou a liturgia, né? Da celebração para você ir lá acolher o doente, e você não vai preparado para enfrentar esse tipo de situação. A importância de você estar sempre clamando pelo Espírito Santo para ele agir por você, né? E quantos testemunhos nós tivemos de pessoas que foram conquistadas através dos ministros, que foram acolher os doentes, conquistaram as famílias, né? Tanto que essa pessoa que questionou ele procurou uma vez para ele pedir oração. Porque uma pessoa da família estava doente e ele percebeu que, né, a pessoa, aquele ministro realmente passava aquela paz que ele precisava, né? Nós podemos também perceber que não é só na visita aos doentes de levar a Eucaristia, mas a gente sente também esses testemunhos na vida prática sacerdotal. Esses dias nós tivemos a experiência aqui na Santa Casa de irmos lá, porque eu celebro lá toda quarta-feira, às 15 horas, e chegar num quarto, ter 5 pessoas no quarto, uma era católica, as outras 4 evangélicas, e eu, conversando com a senhora que pediu a visita do padre, dei a unção para ela, as outras 4 viram assim, mas o senhor é o quê? Eu falei, eu sou sacerdote. Mas o senhor visita assim as pessoas? Eu falei, visitamos. Vamos visitar, vamos na casa, quando necessita, vamos nos hospitais e tal. Nossa, que legal, vocês vão até os doentes, porque nós estamos aqui mais de uma semana. E ela disse, meus pastores nem aqui vieram, nem se preocuparam de saber como é que eu estou. E vocês vêm visitar os doentes aqui. E isso acaba mudando as pessoas por intermédio desse testemunho. E a gente sabe que levar a Eucaristia para alguém também, você pode, além de estar levando a Eucaristia, você pode estar transformando a vida de alguém. É o que eu dizia na missa de terça-feira da Transfiguração. Jesus se transfigurou porque ele mostrou o mais belo que ele tinha por dentro. E aquilo motivou os discípulos também a mostrar diferença diante daquela comunidade. Por isso Jesus faz o convite para eles. Porque Pedro vai dizer, Senhor, é bom estarmos aqui. Ou seja, vamos ficar por aqui, não precisamos descer. Jesus vai dizer, não, vamos descer, porque a transfiguração tem que causar efeito lá embaixo. É nas pessoas que nos aguardam lá embaixo. E isso é o ato da transfiguração. Tinha 3 apenas lá com Jesus? Tinha. Mas aqueles 3 podiam transformar também a vida dos outros que estavam lá embaixo. E levar a Eucaristia para alguém dá esse sentido. Você não está levando somente o Cristo, você está levando a transformação. Como vocês viram pelo próprio testemunho ontem, de pessoas que voltou a ser católico, porque houve uma mudança ali. E veja, não precisamos, gente, saber falar bonito. O nosso gesto já mostra a importância do que nós fazemos. Por isso, queridos, ser ministro, você deixa de ser você para representar Cristo. Ou seja, eu falo muito isso nas formações aos ministros. Quando a gente rezar mesmo a oração lá, que tem lá, que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça, mas apareça o Cristo, e na oração está isso daí lá, quando você disser para o outro, o corpo de Cristo, que eu desapareça, mas somente o Cristo esteja ali. Lembre-se que nós somos portadores de Cristo, nós levamos Ele, nós temos a autoridade de levá-lo para alguém, para transformar a vida de alguém. Então, a partir de hoje, vocês não serão mais chamados pelo nome. Vocês perdem uma identidade para assumir a identidade em Cristo. Que vocês hoje serão chamados de ministros. Ninguém mais vai lá chamar Elô. Ninguém mais vai chamar lá cada um pelo nome. Vão falar, você é ministra da igreja. Você é ministra da comunidade. Você é ministro da comunidade. A gente deixa morrer o homem velho para assumir o homem novo. O homem novo em Cristo. E naquele que vai nos guiando. E sempre nesse sentido, desta oração. Que quando eu disser realmente o corpo de Cristo, eu não desapareça e apareça somente o Cristo. Tá bom? Então é interessante isso. Paula? A gente levar a comunhão até Ele, só que Ele já está bem, está deambulando,
já consegue ir até a igreja para poder celebrar a missa, estar lá na missa. Só que eu queria saber se a gente tem que falar isso para o enfermo ou se tem que partir dele. Você pode orientar. Orientar, olha, você está já apta a ir para a igreja, buscar a ir para a igreja e colocar essa necessidade, olha, em vez de eu estar trazendo a Eucaristia para você, tem outras pessoas necessitando que precisam de ministro e você tem essa condição e tem pessoas que não têm essa condição. Mas é falar com delicadeza, porque às vezes a gente usa termos pesados e às vezes a pessoa pode achar que você está negando para ela a Eucaristia. E não, pelo contrário, você está ajudando ela a crescer. Mas se ela mesma chegar, por exemplo, minha mãe, vou trazer o exemplo da minha mãe. Minha mãe enxerga somente 30%. Ou seja, para ela sair na rua, ela tem que ou com bengala ou segurando no cós da calça do meu pai para poder ela andar e você falar, ó, cuidado, degrau, sobe o degrau, desce o degrau. Nós, filhos, ela não reconhece mais pela fisionomia, ela nos reconhece pela voz, então ela não sabe mais como nós somos. Isso há 10 anos atrás, quando ela teve o primeiro AVC no olho, ela já começou a perder a visão, então ela não tem dimensão. Para ela, quando ela precisou, na época da pandemia, eu liguei para o padre da minha cidade e falei, minha mãe não tem condição de sair de casa, teria como o ministro assisti-la lá para levar a Eucaristia para ela durante a pandemia? Muito bem, lá eu falei com o padre me deu uma mínima, liguei para o ministro. Eu falei, olha, eu vou quebrar um protocolo, porque nós não podemos atender a confissão dos nossos familiares. Nós, padres, não podemos atender a confissão dos nossos familiares. E eu vou quebrar uma regra que eu não posso atender a confissão, mas a unção eu posso dar. E aí dei a unção para minha mãe e falei, agora você está apta a vir trazer a Eucaristia, só comunica o pároco aqui para poder trazer a Eucaristia para ela. E nisso aconteceu, a ministra foi, conversou com o padre lá, falando assim, aí que ele lembrou, é a mãe do padre Asa, foi ser a mãe do padre Asa, mesmo que não fosse minha mãe. Para qualquer fiel a gente tem que levar a Eucaristia, independente da situação dela ou não. E acabou que ele fez. E aí minha mãe própria, quando passou, ela mesma falou, olha, não preciso mais trazer a Eucaristia, que agora eu consigo ir para a igreja, que agora eu posso caminhar. E ela vai aos trancos e barrancos, mas ela vai. E às vezes a necessidade tem que partir da pessoa. Mas aí quando entra e você percebe que ela não vai mudar, então dá um toquinho nela para ela acordar. Mas com todo cuidado, com todo amor, porque senão ela pode interpretar de outra forma, tá? Mas a orientação se você vê que ela tem condição, chega na ela e conversa, olha, você não gostaria de começar a participar da missa, porque nós temos outras necessidades, outros doentes que precisam de nós, e falar com ela com delicadeza, tá? Seria mais nessa linha. Não sei se respondi a sua questão, tá? Eu trouxe o exemplo da minha mãe por causa disso, porque ela mesmo sentiu a necessidade. Eu falei, olha, não preciso mais me trazer a Eucaristia, agora eu vou à igreja. E aí meu pai com isso começou a ir também, para levá-la para a igreja. E agora minha mãe parou de ir, e meu pai continua indo todo domingo. Então, tá vendo como uma coisa muda a outra? O fato de ela vir e trazer a Eucaristia motivou ela a voltar para a igreja, levar meu pai de novo para a igreja, e ele agora, todo domingo, ela me liga, ó, papai está na missa. Eu falei, que bom, alguém criou juízo. E a partir desse ato dela querer voltar para a igreja, dela ir. Porque até enquanto estava a reforma da igreja, estava muito longe, era do outro lado da cidade. É uma cidade pequena? Mas para ela andar 2 quilômetros a pé, subir no morro sem coisa, ela não teria condição. Ou meu irmão teria que levar, ou meu pai teria que levar de carro. Então, quando voltou a missa para a paróquia mesmo, para o centro da cidade, que é questão de 10 minutos, ela está na igreja, então ela conseguiu ela mesma agora voltar e ir sozinha para a missa. E aí, quando o pai não vai com ela, ela vai no outro horário de missa. Mas ela vai sozinha, ela não vai mais à noite, ela vai durante o dia. Então ela pega sempre a missa das 10 da manhã. E aí o dia que ela não vai é dia que sai batizado, que é 10, 15 batizados no meio da missa. A missa começa às 10 e termina 1 da tarde, por causa dos batizados. E aí vocês falam que eu demoro mais na missa ainda, né? Vocês ficaram com pendência em questão da vestimenta, certo? Pelo que eu olhei lá no grupo rapidamente, e eu falei que hoje, agora à noite, nós iríamos esclarecer. Beleza. Para servir na missa, mulheres, sapatilha preta, calça
preta e camisa branca. Pode ter detalhinhos na camisa, mas não tão forte, porque se vocês verem a roupa de vocês, ela é um pouco transparente, ela vai acabar mostrando. Por isso uma camisa branca, ou pode ter, não vou dizer uma cinza assim, mas com detalhe, mas assim, uma roupa mais clara que possa não destacar tanto atrás da roupa, tá? Cabelo preso da mulherada, quem tem cabelo longo, cabelinho preso, tá? Certo? Unhas, algo muito importante, uma coisa que eu estou notando já há muito tempo aqui. Mulherada, vou pedir uma coisa bem encarecida para vocês. Evitem cores fortes nas unhas para servir. Por quê? Quando você reza lá na oração que eu desapareça e você faz uma unha bonita, você vai mostrar assim para a pessoa, não é? Aonde que ela vai olhar? Na unha. Então, evitem cores fortes. Pode ser um rosinha básico, entendeu? Tipo, que cor que é essa sua unha? Aqui é um nude. Então, padre. Nude eu não sei. Nude. Deixa eu ver. O que acontece comigo geralmente? Eu olho a escala para fazer minha unha. Só que acontece, às vezes a gente precisa trocar. Esqueça da cara. Vai tomar sua barriga. Esqueça da cara. Aí na troca aconteceu de eu passar um vermelho. Tem que tirar? Tipo assim, Eu tento sempre estar. é sempre esta atenção. Se acontecer, eu não vou brigar com vocês. Eu só digo assim, cautela, por exemplo, eu sei que eu vou servir no final de semana, eu vou fazer a unha, então eu passo uma base, eu passo um rosinha claro. E aí os outros itens pode usar a cor que você quiser. Entendeu? Mas procure evitar as cores fortes na hora de colocar. Por exemplo, né, que cor que é o seu? Vermelho? É bem gritante. Bem gritante, entendeu? Quem tem mais unha colorida gritante? Ah lá. Olha. Desenho. Entendeu? Então é só essa questão de evitar essa questão da... Por exemplo, eu vou servir... Ah, o cara lá. Uma unha no mês. Hã? Eu vou trocar amanhã, ela dura 30 dias, eu vou pra Clarinha. Nossa Senhora. Não, tudo bem. Eu só estou falando para vocês terem cuidado nesse sentido. Porque o que a gente tem que apresentar para o outro é o Cristo. Não é? Porque a pessoa depois vai chegar e dizer, nossa, quem foi a manicure que fez isso para você? Ou seja, eu careci para ela de nada, valeu. Entendeu? Então, cabelo preso, unhas não tão fortes, tá? Pode ser um rosinha, até um vermelhinho básico, clarinho, que não seja algo muito forte. Outros dias, vocês podem usar o que vocês quiserem. Aconteceu, padre, eu vou servir esse final de semana, mas eu vou num casamento. Entendeu? Tá, sei, tá mostrando barriga, eu sei que tá mostrando barriga. Aconteceu, eu vou numa festa, numa formatura, eu vou num casamento. Aconteceu, não tem problema, tá? Mas quanto a gente puder evitar, é melhor, tá? Beleza, então falei. Homens, se possível, sapato social preto, calça preta, pode ser jeans preta ou social preta, tá? E camisas brancas. Cabelinho também, Pode ser normalzinho, camiseta, feitinho. pode ser camiseta? Sim, tem que ser camisa. Pode ser camiseta assim normal, desde que seja branca, tá? Pode ser branca, camiseta normal, tá? Sapato só social, pode ser tênis? Não, fica ridículo. Porque não bate. Poder pode, mas o salto para você andar aqui, ó, é livre. Até aqui no espaço da igreja é livre. Pode usar, mas eu não recomendo. E por exemplo, tem alguém de salto aí? Tem alguém de salto aí? Ali escorrega de tênis, escorrega. De tênis, porque dependendo da coisa, se você escorrega, fácil aqui. Entendeu? Então assim, pode usar, se você tiver controle, eu recomendo. Não recomendo, sabe? Porque senão você vai passar vergonha, você vai cair. Paciência, Paulo.
Uma dúvida, padre. Pode ser sapatênis, por exemplo, ou tem que ser o tênis social? Sabe aquele que é... Não esse tênis aqui, aquele que é mais social um pouco, só que não é o social, é sapatênis. O esporte físico. Poder não pode, mas a gente tolera. Tá. Se puder evitar, é bom. E a mulher nada de sandália aberta. Não, sapato mesmo. Sapatilha, ou se vir com aquelas sandálias pretas, não tem problema. Mas desde que seja mais delicado, mais fechadinho, tá? Certo? Saia pode ser saia preta? Hã? Saia, pode usar saia preta? Não recomendo. Fica estranho. Vou falar, essa questão é interessante. Eu só liberei uma pessoa na vida a usar saia. Por quê? Ela nunca colocou uma calça e bermuda na vida. Ela, desde quando nasceu, a mãe sempre colocou saia nela. Então, assim, ela não usava, não usa. Tá? Então, ela nunca usou. E quando ela veio, e assim, saia abaixo da canela. Tá? Não é que ela saia acima do joelho, não. Saia abaixo da canela. E nem que aqueles vínculos que vem até aqui em cima. Tá? Então, a saia é sempre abaixo da canela. Eu não recomendo. Entendeu? Eu não recomendo. Por exemplo, você tem lugar que vocês vão aí, vocês vão ver ministro de terno. Servindo de terno. Com gravata, com camisa social, com gravata. O jaleco é feito terno. Tem lugares que recomendam mulheres com tipo um blazinho com saia preta comprida. Mas é cada paróquia determina a sua coisa. Eu, se você um dia chegar com um saião preto até lá embaixo para servir, eu não vou brigar com você. Entendeu? Mas não é uma recomendação, não é uma coisa que eu desejaria que acontecesse assim, tá? Os acordes sabem muito bem disso, eu brinco tanto com eles, que eu falo assim, tem que ser sapatilha preta e tem que ser sapato social preto, não é? E mesmo assim elas vêm com os teninhos branco por baixo, lateral. Eu nunca vi aquele branco. Tá? É o Vans. Então, tipo assim, para combinar, gente, por exemplo, você põe uma calça preta, você não vai combinar qualquer coisa, entendeu? Então seria, tipo assim, eu uso um mocassim preto. O mocassim aqui é só de encaixar o pé, mas ele é todo preto, ele é tipo aquele social antigo. Então um mocassim poderia se usar, entendeu? Pode o jeans desde que seja preto, tá? A calça pode ser a social, pode ser a jeans desde que seja preta, tá? Para combinar com o branco e o preto, certo? Beleza? Sobre o uniforme. Tá, e depois o Matheus. Sobre o uniforme, para levar a comunhão para o enfermo e para a adoração na hora da exposição, só o jaleco basta, ou tem que ter tudo? Gente, é uma coisa assim que é uma coisa assim estranha. Por exemplo, para levar a Eucaristia, pode ser uma calça jeans azul, tênis, não tem problema. E o jaleco, não tem problema. Eu já vi um ministro vindo cá, de chinelo de dedo, bermuda, e colocando o jaleco, pegando a Eucaristia e levando para doente. Isso que eu sei, que eu já vi. Não dá, gente. Não tem como você estar aqui com Jesus aqui, você está portando Jesus, sair de bermuda. Eu não uso bermuda para uso desses horários, tipo para celebrar a missa. Vocês nunca vão ver eu de bermuda celebrando missa. Pode estar o calor que tiver, entendeu? Uma calça, sempre uma calça, um tênis, ou que seja uma sandália no pé. Uma calça, uma sandalinha no pé, não tem problema. Uma rasteirinha, não tem problema, você pode levar o versículo desse jeito. Mas porte-se pelo menos com uma calça, tá? Daí não tem problema se é branca, se é preta, se é azul, fica a critério de vocês. Porque eu já vi gente vir cá buscar para levar porque estava de shortinho. E aí quando eu vi, eu fazer o quê? Já estava na metade do corredor com Jesus aqui. Eu vou falar o quê? Não tem o que fazer.
que era para ir de calça, né? O Léo falou. Então. Poderia ser jeans, né? Mas teria que ser calça. Tem que ser calça. Para você levar a Eucaristia para alguém, você tem que ser calça. Porque você não vem para a igreja de qualquer forma. Entendeu? E muito mais você vai estar ali portando Jesus. Tá? Vestimenta para esse momento pode ser qualquer uma. Não precisa ser a preta, branca com o jaleco. Pode ser qualquer uma. Mas desde que seja calça. Tá? Que vai até o tornozelo. Tá bom? Mateus? Já? Era mesmo? Entendeu? Por exemplo, Ana, fica de pé, por favor. A Ana está com um macacãozinho. Não tem problema, se colocou o jaleco, pode levar. Entendeu? Não tem problema, com o macacãozinho não tem problema. Só colocou o jaleco, porque vai até o chão, não vai até o pé, né? Vai. Entendeu? Então não tem problema. Você pode usar uma vestimenta assim. Entendeu? Agora, vim de bermuda, vou levar a Eucaristia para alguém. Vou visitar o hospital, alguém lá, vou de bermuda. Entendeu? Vou no hospital, vou de bermuda. Não dá. Nem aqui no terço dos homens, no dia que eu vim, eles vieram, padre, proclama o evangelho. Eu falei que eu estou de bermuda. Eu estava no terço, falei, estou de bermuda. Não dá. Pede para alguém que está aí. E aí então o Marquinhos proclamou o evangelho. Eu falei assim, não dá, eu não consigo. Entendeu? Eu venho para o terço normal, mas posso vir de bermuda. Mas para fazer alguma coisa, ou seja, proclamar o evangelho, e você tem que estar com a dignidade toda, não dá. Tá? Porque você vai lá, você vai fazer a visita, você vai proclamar a leitura para ela. Então, tem coisas que não dá. Certinho? Então, vou falar para vocês. Se puder aprender, bem. Se não, também não vou proibir de servir. Saiba que vai estar indo contra uma orientação minha. Tá? Mas se quiser servir cabelo solto, não tem problema não. Porque por exemplo, você está com o cabelo muito solto, os ventiladores nossos vão estar ligados. Entendeu? É o que a Silene falou. Na beira da porta, vai voar. No olho, como é que você está com a mão ocupada ali? Não tem jeito. E uma que não tem como é que você passa aqui cheio de gordura e tu vai pegar na Eucaristia e dar pro outro? Você vai servir a Eucaristia, às vezes vai perigoso cair cabelo. Não, você tem que lavar o cabelo quando fica cheio de gordura. Mas o problema é que tem oleosidade, que nem eu tenho muita oleosidade. Né? Tem muita oleosidade para queimar. Muito bem. Andressa, fica a seu critério, tá? Fechou? Andressa branca de cabelo. Lembre-se da oração, que eu desapareça e o Cristo se apareça. Então, lembre-se de tudo isso, tá? Fechou? Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Muito bem. Então agora nós vamos entrar numa parte muito delicada, que é falar sobre exéquias. Todos nós já passamos por isso. Perder um ente querido, de perder alguém próximo a nós. Sabemos que as exéquias, elas são difíceis da gente viver, principalmente a questão do luto. E ainda mais quando vem em diversas situações. Por exemplo, vou começar dessa forma para vocês entenderem que quando a gente se coloca para fazer uma exéquia, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente nunca sabe de fato como se deu a morte da pessoa. Vou contar essa história porque é fato verídico e vocês vão no começo rirem, mas depois vocês vão entender o porquê. Estava eu lá no ano de 2007, 2008 mais ou menos. Estava em missão, eu era ainda religioso, numa cidadezinha chamada Monsenhor Horta, no estado de Minas Gerais, próximo à cidade de Mariana. Inclusive lá tem a igreja lá de São Caetano, a primeira igreja no Brasil, onde veio a imagem de São Caetano. E temos uma imagem réplica dessa lá, que é tamanho real, e ela fica bem no alto. Então nós temos lá em Monsenhor Horta. Nós fomos convidados pelo padre na época para fazer uma missão lá. E Monsenhor Horta, assim, é uma paróquia, mas tem, por exemplo, Minas é muito grande em questão de territórios, ou seja, tem paróquias que tem
no mínimo 50 comunidades, para vocês terem a noção. E Monsenhor Horta não era diferente. Monsenhor Horta tinha a paróquia São Caetano, mas tinha 25 comunidades rurais. E quando nós fomos, fizemos a parceria da missão, juntamente com nós, teatinos e os seminaristas da Arquidiocese de Mariana. Aí fomos fazer a missão e nós fomos para um distrito pequeno, um bairrinho do nada lá. E aí no dia que nós chegamos lá na comunidade, chegamos no dia de domingo a domingo fazer a missão. Então iniciava no domingo com uma celebração e encerrava no outro domingo com uma celebração de despedida da comunidade. E nesse intervalo nós chegamos e estava tendo um velório na capela. E o seminarista chegou todo e eu falei sim. O pessoal chegou, e os padres chegaram, que bom, vão encomendar o corpo. Eu falei assim, eu nunca fiz isso. Tirei o meu da reta. Falei, eu nunca fiz isso. O seminarista lá da Diocese Mariana, todo, se achando maioral, falou, eu faço que eu já fiz muito. Então tá bom. Chegamos lá, um jovem de 16 anos, no caixão, e o seminarista todo empolgado, chegou e começou, e vamos então iniciar a encomendação do corpo desse nosso irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então cantar nesse momento para entronizarmos. E começou. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Conhece essa música? Muito bem. Quando ele começou a cantar essa música, a mãe que estava do lado desmaiou. O pai não sabia onde enfiava a cara. E a comunidade inteira chorava, gritava. Eu falei assim, nossa, ou eles gostam muito dessa música, ou alguma coisa estranha tem. Eu dei um de Miguel, saí do lado, chamei a pessoa, disse que morreu do que o jovem? Ai, seu moço, morreu afogado. E eu cheguei perto do seminarista e falei assim, cala a boca, pelo amor de Deus. Não, deixa eu cantar. Eu falei, fica quieto. Não fala mais nada. Não canta mais nada. Resumindo, o jovem tinha morrido afogado, tinha entrado para socorrer o irmão, salvou o irmão e ele acabou falecendo. O seminarista chega, me canta, se as águas do mar da vida quiserem te levar, segura na mão de Deus e vai. Ou seja, o que era para ser uma encomendação virou um desastre. E quando a gente fala de Ezequias, a gente tem que ter muita ciência sobre isso. Hoje eu posso falar, eu amo fazer Ezequias, eu amo estar no velório. Para mim, eu tenho que saber lidar com esse sentimento. Nem da minha família eu choro mais em velório, de tão acostumado que eu estou. O pessoal vira assim, você é um coração duro, você não chora. Eu falei assim, a gente aprendeu a conviver com isso a nossa vida. E a gente foi criado, no seminário, a se tornar uma pessoa forte diante disso. Então a gente não se desespera. Gente, eu já tive velórios de diversas formas que vocês imaginaram. Desde bebê prematuro, até uma pessoa idosa que morreu de morte natural, de suicida, de criança, de pessoas que tiraram a própria vida, que matou família e depois se matou. Então a gente está propício a viver com tudo isso. Já fiz Ezequias na beira da sepultura de uma pessoa que estava há 20 dias no IML, que a família não ia reconhecer o corpo. Então a gente tem que estar preparado para tudo. As Ezequias exigem de nós este olhar de carinho, porque mediante uma situação, você tem que lembrar que você, como ministro, você não está ali no papel de juiz.
Porque acontece muitas vezes, a gente fala em velório muitas vezes, ai, Deus quis assim. A gente fala isso para consolar as pessoas. Ai, Deus quis dessa forma. Não, Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer o suicídio de ninguém. Deus não quer que uma criança nasça prematura. Gente, é desesperador. A primeira vez que eu fiz a exéquias de um bebê prematuro de 6 meses, num caixãozinho desse tamanho, aonde eu comecei a exéquia, a mãe juntou a criança dentro do caixão e ficou assim na minha frente, com a criança no colo. Gente, é desesperador. É desesperador. E aí às vezes a gente tem que viver com isso. Claro que depois a gente desmonta. E eu cheguei em casa chorando, porque era desesperador olhar aquela mãe naquela situação ali, entregando o seu único filho, primeiro filho, que nasceu prematuro com 6 meses, que não deu conta de continuar a vida. E toda bonitinha, toda arrumadinha no caixão, com roupinha, com touquinha, com tudo, a coisa mais linda do mundo. E o que você fala para uma família nessa hora? Que Deus quis assim? Não. Deus nunca quer isso para a nossa vida. Então, falarmos hoje de exéquias, a gente tem que saber, primeiramente, entender. Entender no primeiro passo, como que se deu a morte? Como que se deu a morte daquela pessoa? Foi de causas naturais? Foi de acidente? Foi de outras situações? Que nem, nós vimos aí várias situações, você pode... Por exemplo, na minha cidade aconteceu um caso dessa forma. O cara não aceitou a separação. Não aceitou a separação. E quando a esposa virou para ele e falou assim, olha, a partir de hoje nós não vamos mais relacionar, não quero você aqui. O que ele fez? Ele foi, degolou a mulher, pegou o sangue dela, escreveu na parede, o nosso amor termina aqui, e cortou o pescoço também. Minha cidade é pequena, necrotério não se tem, capela mortuária não se tinha na época, se velava na casa, e as duas famílias moravam vizinhos. E aí o que fizeram? Colocaram os dois para ser velado no salão paroquial. Pensem na guerra que deu. Pensem na guerra que deu das famílias, que saíram arrastando os caixões para fora, porque ninguém, a família da moça não queria que ele fosse velado ali. Eles chutaram o caixão do cara no chão, foram arrastando o caixão para fora, e a outra família chutando o caixão da defunta para fora, porque as famílias não cruzam. Isso virou notícia, gente. Virou notícia nacional. Vocês verem o tamanho da situação, da delicadeza. E o padre ali para fazer exéquias sem saber o que fazer. E às vezes nós ficamos nessas situações de balaio de gato. Porque muitas vezes a gente acaba entrando em situações que nós mesmos provocamos. Por exemplo, o que eu contei a história do menino, que chegou lá todo empolgado, falando do mar da vida, mas não se inteirou do ocorrido. Então o primeiro passo para uma boa exéquia, a gente tem que entender: foi morte natural? Foi acidente? Foi suicídio? É criança? É adulto? É jovem? É idoso? Porque daí você vai começar a preparar como que você vai abordar a família. Primeiro, nunca usem esse vocabulário. Deus quis assim, que fosse dessa forma. Elimine isso do vocabulário de vocês. Quando você for cumprimentar alguém, às vezes vale mais um abraço e um silêncio do que uma palavra maldita em um momento que não é necessário. Ou se você quer, chega, meus sentimentos ou meus pêsames
pelo luto, pela perca do seu ente querido. Básico. Nós vamos hoje viver 2 situações, 3, 4 situações. O que nós precisamos para mais Ezequias? No caso, o sacerdote, o diácono, a estola roxa. Tá? Lembre-se que o padre, a estola ela é de em torno do pescoço para frente. E do diácono, ela é transversal, que ela pega no ombro da esquerda e a transversa para a direita, tá? Então, do diácono vocês vão ver que é a estola transversal, certo? Então, se o diácono for fazer Ezequias, ele usa a estola com a túnica, pode usar só a estola e a estola transversal. O padre, a estola em torno do pescoço, certinho? Então, vestimenta para as Ezequias sempre o roxo, ou pode-se usar o preto, tá? Lembra da cor preta que eu havia falado naquela outra formação. Segundo item, este livro já está bem gastinho, tanto que eu fiz Ezequias, mas ele se chama Nossa Páscoa, subsídio para a celebração da esperança. Lembre-se que Ezequias não é despedida, mas é uma celebração de esperança. Então por isso se fala Nossa Páscoa, ou seja, nossa passagem desta para a nova vida. Então nós esperamos que nós morremos para este mundo para ressuscitar em Cristo. Por isso que fala subsídio para a celebração da esperança. É o que todos nós esperamos. Nós esperamos um dia alcançar o reino dos céus, certo? Tem alguém que vai fazer parada no purgatório primeiro antes de chegar lá. Pode ser que aconteça, não estou falando que nós vamos fazer, mas pode acontecer. Mas a nossa esperança é chegar na glória de Deus, certo? Por isso se fala celebração da esperança. Nossa Páscoa, celebração da esperança. Antigamente se usava o termo, vamos lá encomendar o corpo. Vamos encomendar o corpo. Você não encomenda o corpo, você encomenda a alma, porque o corpo já é algo que ali vai se desfazer, mas a alma não. A alma ela ressuscita em Cristo. Então quando fala, por isso que está usando esse termo hoje em dia chamado de Ezequias. Antes se falava, vamos lá encomendar o corpo. Não, não é encomendar, mas é encomendar a alma para Deus, para que ela possa receber aquela pessoa, certo? Neste livro aqui a gente encontra subsídios para, por exemplo, no sumário aqui você vai encontrar uma celebração para se fazer no velório, em forma de celebração da palavra, em forma de ofício divino ou em forma de vigília. Segundo ponto, encomendação. Lembra que já não fala mais do corpo ou da alma, só fala encomendação. Terceiro, se não dá tempo de você ir ao velório, você pode ir diretamente ao cemitério e fazer a encomendação lá, no sepultamento. E aí ele te dá outras opções, tipo Ezequias e crianças, no velório, encomendação e sepultamento. E o quarto item, que é a encomendação no crematório. Também existe encomendação no crematório. E geralmente quando fala que vai ser cremado, as pessoas, não é encomendado. É encomendado sim, tem subsídios para fazer encomendação lá no crematório. Aí vem na despedida de uma urna com as cinzas, pode ser depois da cremação ou antes da cremação, tá? E aí fica a critério da família, certinho? Nesse livro aqui, por exemplo, você vai encontrar na encomendação ritos iniciais. Sempre inicie invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem: a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo.
Quem preside, convida a oração com esta ou outras palavras. Por exemplo, nós temos 3 fórmulas de você fazer encomendação. Por exemplo, primeiro, convido os familiares e todos aqui presentes para entregarmos aos cuidados da misericórdia de Deus esse nosso irmão, fulano de tal. O Senhor da vida nos console em nossa tristeza e confirme nossa esperança de encontrarmos todos um dia na pátria celeste. Essa é a primeira fórmula. A segunda, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui reunidos para rezar por este irmão que terminou sua caminhada na terra. Queremos agora professar nossa fé na ressurreição e elevar nossas preces ao Deus da vida, para que fulano de tal seja acolhida na festa da eternidade. E por fim, a terceira indicação, você pode dizer assim, caríssimos familiares e amigos de fulano de tal, aqui presente, vamos nos despedir agora do corpo desse nosso irmão. Rezemos confiantes a Deus, fonte de toda a vida, para que acolha este vosso filho entre os eleitos, ou vosso filho ou vossa filha, entre os eleitos no céu. Que fulano de tal alcance da misericórdia de Deus o perdão dos seus pecados e seja conduzido aos ombros do bom pastor à presença do Pai Celeste. Lembre-se que essa terceira fórmula aqui, você pode usar especialmente para aquela pessoa que você tenha ou não tenha certeza que ela recebeu a unção dos enfermos antes de falecer. Por quê? Como eu disse lá na formação anterior, a unção dos enfermos, ela tem a capacidade de apagar todos os pecados. Ela apaga todos os nossos pecados. Então ela tem o poder de apagar todos os pecados. Então, quando você não tem a certeza que fulano morreu e recebeu a unção antes, você pode usar esse termo, porque ele vai dizer que fulano alcance da misericórdia de Deus o perdão dos seus pecados e seja conduzido nos ombros do bom pastor à presença do Pai Celeste. Isso é para quando você não tem a certeza que ela recebeu ou não a unção. Mas se ela recebeu, você pode usar as duas anteriores. Qualquer uma das duas, você está convidando as pessoas e a família para viver aquele momento. Terceiro item obrigatório é o aspersório, que contém água benta, onde você vai benzer o corpo, a sepultura e até mesmo as gavetas ou a cova onde vai ser sepultada a pessoa, tá? Então você pode nessa encomendação fazer essa toda parte. Por exemplo, aí vem a primeira oração. Você pode usá-la também dentro desse contexto geral, ou pode usar uma no tempo pascal para um servidor de comunidade, alguém que foi fiel ali e trabalhou na comunidade, por um jovem, por quem faleceu após longa enfermidade, por quem morreu repentinamente, aí entra na questão do acidente, por quem morreu de forma violenta, e aí por uma criança batizada e por uma criança não batizada. Então tem essas 4, 5 formas que você pode utilizar a primeira oração. Se você sabe ali que a pessoa morreu de morte natural, beleza, a primeira oração de apoio. Se é para um jovem, para um servidor, uma pessoa que serviu, vamos supor lá no caso do seu Tide. No seu Tide eu usei esta oração, por alguém que serviu a comunidade por muito tempo. Por exemplo, para vocês que um dia morrer, vocês vão ser sepultados com o jaleco de vocês. Então vocês foram um servidor da comunidade. Então vai ser feita essa oração lá, no velório de vocês, tá? Por um servidor. E ela diz assim, ó: Senhor Jesus Cristo, morreste na cruz para nos salvar, fazendo-nos passar da morte para a vida. Olhai com bondade a comunidade aqui reunida, que entregue em vossas mãos esse servidor fulano de tal. Abristes para os vossos seguidores as portas do reino, através da vossa morte e ressurreição. Acolhei este ou esta nossa irmã na vossa glória, libertai-a de todo mal e concedei-lhe a felicidade eterna, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Por exemplo, lá por um jovem
Ó Deus, Senhor do tempo e da vida, colocaste em vossa mão esse vosso filho, de quem choramos a morte prematura. Dai-lhe viver a eterna juventude na alegria do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, não dado no Espírito Santo. Por quem faleceu após longa enfermidade. Ó Deus, vosso Filho, fulano de tal, vos serviu na dor e na doença, tendo participado no sofrimento de Jesus, possa agora alegrar-se na glória do vosso reino. Termino com a mesma coisa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por quem morreu repentinamente. Ó Deus, choramos a morte repentina desse nosso irmão e irmã. Mostrai-nos a força de vossa bondade e consolai-nos pela certeza de que ele foi acolhido no vosso convívio. Por quem morreu de forma violenta. Ó Deus onipotente, cuja misericórdia sempre acompanha os passos da nossa vida. Sede carinhoso para com o vosso filho ou vossa filha, que tendo partido desta vida de forma violenta, possa gozar no convívio dos santos a eterna paz. Por uma criança batizada, ó Deus de bondade, nos desígnios de vossa sabedoria, chamastes a aurora da vida esta criança que no batismo foi associada à morte e à ressurreição de Cristo. Consolai-nos com a certeza de que fulano vive eternamente convosco no céu. E por uma criança não batizada, ó Deus, conheceis os nossos corações e nos consolai com vosso amor. Reconfortai na fé os pais e familiares desta criança, que a receberam de vossa bondade, cuidaram dela com amor e carinho, e que hoje entregamos em vossas mãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois disso vem a liturgia da palavra. Dentro disso tudo, você pode optar por fazer uma leitura, um salmo e o evangelho. Eu, porém, opto nos velórios fazer somente o evangelho. É uma opção. Aí você pode optar. Qual leitura que você se sente bem? Por exemplo, leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sabendo que se a nossa habitação terrestre, esta tenda em que vivemos, foi dissolvida, possuímos uma casa que é a obra de Deus, uma eterna morada nos céus, que não é feita por mão humana. Por isso somos sempre cheios de coragem, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos exilados longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios desta confiança, preferimos sair do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Exatamente por isso nos esforçamos, quer nos conservemos nesse corpo, quer tenhamos que sair dele e lhes ser muito agradáveis com efeito. É necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereceu por tudo aquilo que fez durante a vida, quer do bem, quer de mal. Então essa é a leitura de Paulo. E o Evangelho sempre que ele dá a opção de você usar o de João, que é o da morte de Lázaro. Que diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. As leituras que você pode proferir. Olhando para as duas situações, qual que você prefere fazer uma reflexão? Qual que você acha mais fácil? A leitura, a primeira leitura, ou
o Evangelho? Qual? O Evangelho é de mais fácil compreensão para as pessoas. Por quê? Lembre-se que esse Evangelho ele é muito prático e muito nos diz da situação em que eles estão vivendo naquele momento. Por exemplo, no velório você vai encontrar muito Marta e muito Maria. As pessoas vão chegar em você e vai perguntar: por quê? Por que tinha acontecido isso? Por que aconteceu isso com a pessoa? Principalmente, gente, quando vai em questão de velório ou de criança, ou velório de adolescente que comete suicídio, ou de alguém que morreu de forma repentina. Por exemplo, no acidente, algo que você não espera. As famílias vêm perguntar para você: por que tinha que ser isso com fulano? Deus quis assim? Não. A gente tem que se conformar com a situação. Por exemplo, nesse Evangelho é fácil você ter 3 dimensões para você trabalhar ele. Primeiro, você pode ver ali as situações, quantas Martas ali tem, que são pessoas que vêm ao seu encontro e vão dizer: olha, eu sei que a pessoa hoje está num bom lugar. Como vai ter pessoas que vão estar ali sofrendo, porque não aceitam a morte conforme está ali, entendeu? E aí você vai trabalhar dentro da sua reflexão. Não precisa ser uma reflexão longa, mas que dê pistas para eles, dizendo: olha, diante disso, vejamos a situação. Marta é aquela que, mesmo questionando Jesus, mas tem a coragem de levantar e ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do Senhor. Maria, por sua vez, fica presa à dor, ao sofrimento. Por quê? Muitos diante do velório se sentem vitimizados. Eles querem ser vítimas, porque eu quero que você chegue ali, que você fique a coisa, e veja que muitos de Deus foram à casa deles para consolar. E muitos, quando você vai nessa situação, a pessoa tem a condição de se vitimizar, de ficar ali, porque ela necessita daquele carinho, daquele gesto da pessoa consolar. Não, no velório a gente tem que pregar a esperança que para aquela pessoa a vida já acabou, mas para nós que ficamos ela continua. Ou seja, Marta mostrou isso ao levantar-se rapidamente ao encontro de Jesus, e ela confiava que tudo que o Senhor pedisse, ele iria receber. Ou seja, Deus não ia deixar de assistir. Ou seja, diante do luto da morte, nós temos que ter essa certeza também. Tudo que pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder, principalmente o consolo naquela hora. Então a gente tem que aprender a fazer esta dimensão desta leitura, certo? Mas aí com o tempo a gente vai pegando o jeito e já se vai se tornando algo mais prático. Então eu, para cada velório, eu sempre uso esse Evangelho. Então eu gosto desse Evangelho porque traz as 2 dimensões, de Marta e Maria. Aquela que quer viver o sofrimento, o luto eterno, ou aquela que quer viver a esperança, de saber que tudo vai mudar na vida, a partir do momento que a gente aprende a se levantar e ir ao encontro do Senhor, e não ficar ali preso ao nosso luto, porque aquele momento é passageiro, porque lá na frente todos nós vamos se encontrar na eternidade. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas ali que estão vivendo aquele velório. Por mais que seja ali em situações de alguém que cometeu suicídio, ou de alguém que morreu de morte repentina, ali de um acidente, ou alguém que viveu longo tempo da vida e agora descansa em Deus. Então é essa certeza que nós temos que dar às pessoas. Eles vão estar ali esperando nós por isso. Certinho? E aí seguindo, depois vem as preces, que são comuns, que o próprio livro já te traz. E aí vem, na sequência das preces, a oração da despedida. Por exemplo, aí começa: com fé e esperança na vida eterna, recomendamos ao Pai de misericórdia a este nosso irmão que morreu na paz do Cristo. Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos entregamos esse nosso irmão, na firme esperança de que ele ressuscitará no último dia, com todos que no Cristo adormeceram. Abri para eles as portas do paraíso, e a nós que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos na vossa casa, por Cristo nosso Senhor.
E ele te dá várias formas aqui de orações que pode ser feito no mesmo sentido. E a última oração feita é: santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, recebei na glória eterna esse vosso servidor. Cristo nosso Senhor te chamou, que Ele te acolha no paraíso para o descanso eterno. E aí pode seguir a oração do Pai Nosso, aonde você vai aspergir o corpo e depois finalizar com uma mensagem de esperança para a família, tá? Seria isso uma encomendação, uma exéquias, seria essa a fórmula de uma exéquia. E aí, dentro dessas exéquias, você tem que estar atento a essas situações. Por exemplo, entender como se deu o processo da morte da pessoa, atenção a isso, se foi morte natural, se foi causas inesperadas, acidente, se foi suicídio, porque você acaba abordando a situação diferentemente. E ali você sabe como trazer uma palavra de esperança para as pessoas, tá? Então, dentro das exéquias, seria mais esse o processo. Eu queria fazer aqui uma simulação com vocês, mas não consegui o caixão para a gente simular. Eu queria colocar um caixão aqui para a gente simular e vocês situarem, e aí a gente faria uma experiência aqui. Mas podemos trazer um pouquinho aqui para vocês, fazer uma simulação aqui. Por exemplo, vou pegar uma pessoa aqui de vocês, vou chamar aqui na frente e vou dar uma situação. Fazer um questionamento sobre isso. Vai ser uma pergunta com duas situações. Em qual momento que as exéquias não é aplicada? Fala assim, a pessoa, quem não pode receber exéquias? Pode ter uma questão. A pessoa, de repente, ela frequentou a igreja católica e depois passou a uma igreja protestante. E lá vai ter um culto ecumênico. Vai chamar o pastor e vai chamar alguém da igreja católica. Como proceder para esses casos? Procede da seguinte forma: quando há disparidade de culto na própria exéquias lá, quando a pessoa foi católica e virou evangélica, geralmente a família ainda acredita nas exéquias. Então eles vão chamar o padre e o pastor. Lá a gente não vai fazer a exéquias como está ali. Você vai fazer simplesmente uma oração com a família, uma oração de esperança. Você não vai poder, por exemplo, quem é dessa forma, lá onde eu morava em Ribeirão da Néia, acontecia muito isso, porque não se tinha velório no bairro. Então, nossos católicos, a gente velava nas nossas capelas. Quando morria alguém nosso, velava na nossa capela. E quando era alguém que foi católico e passou para uma igreja evangélica, velava-se na igreja evangélica. Mas mesmo assim nos chamavam para ir lá. Então acabava que a gente ia e estava o pastor, ele fazia a oração dele e ele mesmo convidava a gente: agora vocês podem fazer a oração de vocês. Mas a gente não fazia as exéquias completas, a gente fazia só uma oração de entrega pela família ali, pela pessoa. Nesse caso, mas se for uma exigência deles, não, o senhor pode fazer o rito, aí sempre o pastor vai ter que liberar você fazer o rito. Tá? É a mesma coisa. Do não ateu, do ateu, do ateu não tem como, porque ele não acredita, né? Nem ele nem a família. A família pedir, faz uma oração com a família, mas não precisa ser uma exéquias completa, tá? Porque ele não vai acreditar, porque ele fala da ressurreição em Cristo. Ele não tem essa questão. Para ele, Cristo não existe, Deus não existe. Então você pode fazer uma oração ali com a família, porque a família ainda acredita. Entendeu? Mas você não pode encomendar o corpo de quem não acredita. A alma de quem não acredita, como que ele vai acreditar que ele foi para o céu, se ele é ateu? Então a gente... Mas isso a gente só vai saber se a família... Se a família falar. Porque se chama... Sim. Que nem aquele no velório da minha mãe lá que você estava, lembra que tinha um negócio evangélico, né? No domingo de manhã eles vieram perguntar para mim quem era o padre que ia lá, se ele podia, eles queriam um padre. E a pessoa era católica, mas chamaram de evangélico. Aí eu falei, hoje ele está, né, na missa, ele estava na missa e ia sair acho que 9 horas, sim, né? Aí eu falei, porque elas aí vieram me perguntar. E daí eu estranhei, porque eu falei, por que teve, né? Porque no dia que o senhor estava lá, teve o evangélico, né? Eles fizeram. Sim. Na hora que eu cheguei, estava uma cantoria. Eu falei assim, sim, eu até brinquei, falei assim, nossa, o povo da congregação está aqui do lado. E de fato era da congregação. Sim, sim, então, mas por que daí? Gente, sabe por que queriam daí o padre?
Porque na verdade quem pediu o pastor foi alguém da família. Entendeu? Que não sabia que ela era católica. E aí, como eu sou da igreja, vamos supor, da congregação cristã, então eu vou chamar o meu pastor. Entendeu? Mas geralmente assim, quando acontece dessas questões, aqui em Sorocaba acontece muito isso, ou lá em Belo Horizonte acontece muito isso. Sempre ficava o contato das igrejas nos velórios. Então quando acontecia, chegava lá, fulano é católico, então já liga para uma paróquia. E ela se sentiu mais acolhida, eu acho que naquela época, e assim, ele falava, vamos lá que a gente vai continuar, hoje vai ter culto, vai não sei o quê, vai intensificar. Ela se sentiu acolhida. Sim. E nessa onda foi. E uma das filhas, eram 3, uma delas ficou bem fervorosa mesmo, sabe, na situação. E o meu tio morava com ela. Meu tio, o irmão da minha mãe, assim, uma coisa assim de católico mesmo, né? Rezar o terço todos os dias. Então foi uma coisa que já começou com um conflito dentro da casa, porque sumiram com as bíblias católicas, tiraram todos os terços, não queriam mais as imagenzinhas dele lá. Sim. E ele chamou minha mãe, quando ele estava bem ruimzinho, já assim, que parece que a pessoa já vai pressentindo, né, e já estava com uma idade bem avançada, ele falou assim, eu gostaria muito de ter um velório católico, de receber todos os, né, as bênçãos que eu puder, né. Falou pra minha mãe. Então, imagina o climão no dia do velório dele, porque minha mãe chamou, né? Avisou a filha, que era a única filha que ele tinha, que a outra já tinha falecido. Não ficou ninguém da filha, dos netos, ninguém na hora ali. Sim. Só que essa minha prima teve um problema grave também de câncer e tudo, e voltou. Depois. Você vê o testemunho, porque então, a igreja evangélica não conseguiu salvá-la, né? E quando foi um desejo dele, então assim, tem que ser respeitado. Porque o desejo do leito de morte é o que vale. É uma situação e depois, senão fica aquelas situações por exemplo, quando você vai, claro, você sente a perca de alguém. Eu falo que muito daqueles shows que dão no velório é remorso. Aquele desespero na hora de fechar o caixão, na hora de despedir, aquilo tudo é remorso. É remorso porque não fez em vida. E se o último desejo dele era receber todas as orações católicas, então se cumpriu aquilo. Por mais que a filha não gostou da ideia de chamar ali o padre ou o pastor dela lá para ir lá, mas ela cumprindo a vontade dele. Entendeu? Eu acho que no momento desse, o ministro que vai fazer um trabalho desse tem que estar com o seu emocional bem em dia para lidar com esse tipo de situação. Porque ali eu acho que é tanto assim, palavras que não foram ditas, abraços que não foram dados, visitas que não foram feitas. Sim. E aquele remorso, porque, nossa, ela me chamou ontem para ir lá dar um abraço nela e eu não fui. É um momento de reflexão, sim, mas o ministro tem que estar bem equilibrado para lidar com uma situação dessa, né? São diversas situações, não tem como a gente numerar para você hoje, fulano vai ser dessa forma. Não tem como a gente. É uma coisa assim muito inesperada. A morte ela é inesperada, né? A gente nunca vai estar preparado para lidar com a morte. A gente nunca vai estar preparado para lidar com o sentimento da perca de alguém. Então, assim, quando você se depara com essa realidade, realmente, você vê que hoje ela mudou o pensamento dela. E ela voltou para a Igreja Católica. Ela faleceu. Entendeu? E mesmo assim, ela teve o tempo de voltar. E com certeza ela recebeu a oração lá do católico, entendeu? Para você ver que às vezes essas coisas podem mudar. Por mais que para ela não fazia sentido ter chamado o padre naquele momento, mas fez efeito depois. Entendeu? Porque a gente fala assim, pode ser que ali, na hora do desespero, da morte, do sofrimento, você pode estar falando, sabe, estou jogando palavras ao vento. Não. Você está mudando alguém ali. Pode ser que não seja naquela hora, mas aquilo vai fazer sentido lá na frente, para a pessoa que está ali recebendo. Pode ser que na hora não faça efeito, mas depois faz efeito. E a mesma coisa da entrega do ministro para levar esse enfermo, tanto para você fazer uma oração de despedida num momento desse, eu acho que para o próprio ministro, é cada momento desse tão engrandecedor para a própria vida da gente, que a gente se transforma a cada momento que a gente vive isso. Porque você para ver ali, daí você fala, nossa,
que eu estou fazendo da minha vida, né? Uhum. Olha aquela pessoa que faz tempo que eu não vejo, aquele eu te amo que Sim. faz tempo que eu não falo, aquele abraço que faz tempo que eu não dou. E você acaba fazendo isso para as pessoas de fora. Principalmente para quem está ali. Porque quem está em casa esperando a Eucaristia, para ela, o que ela mais espera. Eu falo assim quando eu dou essa parte. Mas, gente, na primeira vez que você for levar a Eucaristia para alguém, repare no brilho do olhar da pessoa que te recebe. Quem foi ministro sabe muito bem disso, né, Paulo? O brilho do olhar da pessoa te esperando ali não tem como eu expressar para você. Não tem como explicar para você isso daí. É só vivendo aquela realidade para você saber realmente quanto a pessoa espera aquilo ali. E você olhar para ele, você ser portadora disso, sim, não tem um sentimento que eu possa dizer assim, ó, é isso. Por exemplo, uma sensação de alegria. Não tem como eu descrever isso para você. É um enriquecimento espiritual. É um enriquecimento muito grande. E você vai ver que a pessoa está ali, é por Jesus. E é o único conforto que ela está esperando. Uma senhorinha que eles levam à comunhão, que ela já é bem de idade, ela era uma pessoa bem ativa na comunidade. Hoje ela já está tudo fiadinha, está tudo evangelizando, tudo. E toda vez que chega, ela está sempre feliz, está sempre alegre. E você chega lá, às vezes, pensando na dor que está no seu pé, você está cansado demais, que você trabalhou. E ela lá está sempre, né? Então isso daí também é uma coisa para você falar. Nossa, olha eu perto dela. Você vai se deparar muito com isso. A pessoa às vezes está mais judiada que você e está ali naquela alegria toda, e às vezes está tão bem, e você olha para aquela pessoa e fala assim, gente do céu, eu tenho que mudar tudo na vida. E eu falo isso porque, olha, o dia que eu fiz a experiência aqui, que eu fui da unção para a mãe do Vanderlei no hospital, que a mulher deu um show para mim, que eu falei assim, cara, eu em 10 anos de padre, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo que ela falou para mim. Em 10 anos de padre. E eu ia ali para confortar ela no momento de coisa. Não, ela que nos confortou. O Vanderlei falou assim, padre, nem eu esperava isso. Ela que estava no leito do hospital ali, de coisa de vai, não vai, ela nos confortou. Eu falei, gente do céu, eu falei assim, eu falei, Vanderlei, sua mãe está, ó, de parabéns, porque ela deu um show nós ali que foi de arrepiar. Então são coisas que você vai viver no ministério, seja ela levar a Eucaristia, seja ela fazer as exéquias, seja ela acompanhar o padre numa visita, são sentimentos diferentes. Então são coisas diferentes que a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Tem situação que você vai chegar ali, a pessoa está numa situação deplorável, como ministro. Você vai poder brigar com a família? Não. Você não pode denunciar. E nem em nosso caso. Às vezes você escuta a confissão e você não pode denunciar. Vamos supor, uma pessoa vem cá e confessa para mim, padre, eu matei fulano. Eu não posso denunciar a pessoa. E isso acontece não em questão só de assassinato. Gente, questão de estupro. Que a pessoa vem confessar e você não pode denunciar. Você tem que engolir seco aquilo e ficar. E às vezes quando você vai visitar alguém também, na visita ao enfermo, você vai encontrar situações ali, você vai encontrar idosos maltratados, você vai encontrar pessoas ali. Não pode. Mas como é que a gente dorme em casa, sabendo que aquela pessoa continua naquela situação? Pergunta como é que eu durmo à noite. É quando minha sogra estava acamada, nós recebíamos o pessoal da família, né? Do médico da família, eles vêm visitar, né? E uma das vezes que eles vieram, eles falaram, tipo assim, nós vamos dar alta, falaram para minha cunhada, nós vamos dar alta para sua mãe. Aí, né, mas era para Alzheimer, diabetes, né? Estava acamada, né? Com sonda, tudo. Ela falou que nós nunca vimos assim, ela falou, se você vê as visitas que nós fazemos, ele falou, quando a gente chega, como que estão as pessoas acamadas? Ela falou, sem banho, sem trocar fralda. Ele falou, ela está super bem cuidada, ela falou, ela é cheirosa. Então daí ela falou, e eles falam que eles não podem fazer nada, né? Eles não podem, ninguém pode fazer nada.
a consciência da pessoa que cuida. Diz que até o lugar, sabe, assim, ela falou que a gente entra e se sente mal. Ela falou que você vê que a pessoa é assim, aquele dia que eles vão, tem alguém e pelo jeito depois fica, Deus dará lá. Sim, infelizmente. Vai ter, claro que a maioria dos nossos enfermos você vai encontrar em boa situação, mas você tem que estar preparada para um dia que você encontrar uma situação dessa. Tem um horário certo para fazer a exéquia? É próximo do enterro ou no começo do velório? Tem algum horário? Não tem horário específico. Você só tem que programar, por exemplo, que determina o velório de 1 às 5 da tarde. Então, dentro desse período, você tem que ir lá fazer as exéquias, se eles pediram, tá? Ou à noite, que daí eu tenho casos que eu vou geralmente à noite. Foi o caso da mãe da Ana quando faleceu. Eu falei, Ana, até o Luiz foi comigo, né? Eu terminei a missa aqui e falei, ó, eu posso ir agora, porque amanhã, que hora que essa velório? Às 9, não era? Esse às 9, E eu estava na missa da Santa Teresa. Eu falei, então, o único horário que eu posso ir agora. Aí eu falei, Luiz, liga para sua mãe e pergunta se pode ser agora, porque eu não tinha outro horário. Entendeu? Então, assim, vai dependendo muito dessa situação. E geralmente, a maioria do pessoal, você vai entender que na hora do desespero da morte, o que eles deixam para chamar o padre por último? Na hora que está quase enterrando. E aí você tem que largar tudo para correr lá. E tem coisas que não dá para você largar tudo. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter as válvulas de escape, que são os ministros. Às vezes, eu estou aqui no horário de atendimento, eu digo, padre, morreu fulano, o senhor pode ir lá? Não posso, mas vou tentar o ministro. Entendeu? Então, alguém pode ir lá nesse horário. E geralmente, na época da pandemia, o que nós ralava para coisar, e aí mesmo assim, lá não fazia de longe, não fazia de perto, porque estava ainda nessa questão do isolamento, e muitos foram sepultados sem as exéquias. Porque saía direto do hospital e já ia sepultar. Não podia ter contato. Lá na UTI, foi a óbito do paciente e tal, tinha, por exemplo, tem um padre lá que está dando a unção dos enfermos. E avisa para o padre, olha, acabamos de ter um óbito, é possível fazer a exéquia ali, no leito da UTI? É possível? Mesmo sem os parentes ali no momento? Mesmo sem os parentes. Você sendo católico, você pode pedir para ele fazer. Mas desde que você tenha consciência que ele era católico. Ah, tá, entendi. Entendeu? Senão entra naquela questão que o Luiz perguntou do ateu. Entendeu? E aí você tem que ser. Mas hoje em dia tem tudo isso daí, né? E daí eu fui consultar com a endócrina e ela perguntou, é católico? Que eles perguntam geralmente essa questão agora, né? Da identidade religiosa. Para saber no prontuário. Então acaba lá, sendo você católico ou não, acaba aceitando isso não. Porque quando eu fui no evangelho, eles perguntaram, é evangélico ou católico? Eu sou católico. Então eles. Sim. Porque, por exemplo, o testemunho de Jeová, eles não aceitam pelos pessoal de sangue. Eles não aceitam. Você sabia disso? Eles preferem morrer do que receber a transfusão de sangue. Nada de animal também. Nada de animal também. Teve um paciente que foi a óbito que não aceitou a válvula suína. Entendeu? É outra questão também. São situações que acontecem que eles não aceitam. Eles têm, a ideologia deles não aceitam. O senhor falou, eu tinha passado uma informação para uma pessoa, então eu acho que pelo jeito eu passei errado a informação. Que o senhor falou que as exéquias, ela perdoa todos os pecados. A unção dos enviados. Ah, então tá certo. Então eu ouvi errado, na verdade. Porque uma vez a pessoa não, falou você assim... te encomenda pedindo a misericórdia de Deus para a alma daquela pessoa. Ah, tá. Entendeu? E aí é o julgamento entre Deus e ela. Ah, então eu passei a informação. É que eu ouvi errado mesmo. Então. Não, porque a pessoa perguntou para mim. Eu tinha perguntado para a pessoa, você não vai fazer não vai pedir a celebração das exéquias? Não, porque o padre foi lá e fez a unção dos enfermos. Sim. Aí eu falei, mas não é a mesma coisa, porque a unção dos enfermos, ela absolve dos pecados. Ela paga todos os pecados. Isso. E ali vai fazer uma oração para a alma dele. Então estava Deus certo. acolhe aquela alma, mas se, por exemplo, morreu, que nem uma pessoa que está lá nas últimas ali, e eu passei e fiz a unção dos enfermos para ela, se
não deu tempo de fazer a unção dos enfermos, porque eu não sabia que ele ia morrer. Sim. Se um padre for lá e fazer a celebração das exéquias, ainda há tempo de absolução dos pecados ou não? Não, porque ele não está mais. Porque não está vivo. Porque, ó, vou trazer para vocês um caso. Arrependimento, né? Porque eu vou trazer para vocês um caso. Mesmo que a pessoa esteja em coma ela pode receber a unção dos enfermos. Aconteceu 3 vezes isso comigo. Eu estar ali, chama padre, fulano tal está na UTI, você pode ir lá dar a unção dos enfermos? Vou. Eu chegar, fazer o rito da unção, hora de chegar por esse santo óleo, perdoe todos os teus pecados, ela morreu. Eu parei. Você não pode continuar. Porque enquanto ela tem consciência e vida, você pode continuar dando o sacramento. Se ela, no começo da unção, ela falecer, você já não pode continuar. Mas em coma pode? Em coma pode. Porque ela está o consciente dela ainda está ouvindo. Ela está viva. Mas ela está em estado vegetativo, mas ela está em vida. Então, porque está vegetativo. E outra, em questão de morte cerebral, também pode receber? Porque daí são os aparelhos que estão por ela. A partir do momento que a pessoa está em coma, o cérebro está funcionando. É que a morte cerebral também é um coma. Daí, sim, como você falou, mas não pode, a questão, tipo assim, a morte cerebral já fala isso, morte cerebral. Ou seja, o que mantém o coração batendo, o pulmão respirando, é a máquina, já não é o corpo. Isso. Entendeu? Quando ela já está laudada, olha, já decretou morte cerebral, já não tem mais o que fazer. Porque a partir do momento da morte cerebral, só mantém os aparelhos ali funcionando para quando a pessoa é doador de órgãos, certo? Quando a pessoa não é doador, novamente já desliga tudo. Tem casos que fica ligado até a autorização da família. Sim. E às vezes não vai doar órgão, vai acontecer. Sim, porque tem que ter a autorização da família para desligar o resto dos aparelhos. Mas uma vez que decretou a morte cerebral, então já não tem mais vida ali. Entendeu? Está funcionando, mas mecanicamente. Já não é mais o cérebro comandando. Então, a partir do momento que houve a morte cerebral, ele já não é mais vida. Entendeu? É somente um corpo funcionando por aparelho. Então, nesse caso, sim. Mas quando uma pessoa está ali em coma, em estado vegetativo, não houve a morte ainda do cérebro, ela pode receber a unção dos enfermos. A maioria dos nossos hoje, você vai na UTI, está em coma. Entendeu? E lá a pessoa espera chegar na UTI para chamar o padre para ir ungir a pessoa. Entendeu? Sabendo que a unção ela pode ser feita a qualquer momento da nossa vida. Seja mediante uma viagem, seja mediante uma cirurgia. Você pode chegar, padre, eu vou viajar, por exemplo. É uma viagem longa, por exemplo, vamos para o Paraná. Estrada longa, você pode correr risco. Vamos para Itália, vamos cruzar o oceano. Então são viagens chamadas viagens de risco. Entendeu? Então nesse caso você pode chegar no padre, eu vou fazer uma viagem para o exterior, eu vou fazer para coisa, eu preciso que eu me dê a unção dos enfermos. Ela não é um amuleto de proteção, é para se caso acontecer algo grave na viagem, você esteja preparado para partir dessa para melhor. Tá? Quanto tempo, padre? A unção dos enfermos pode ser quando você quiser. Tem limite, que a pessoa falava, por que se falava sem ter limite? É quando se falava, não unção dos enfermos, chamava extrema unção. Antigamente se chamava de extrema unção. E toda vez que você ia dar unção dos enfermos a alguém, a pessoa já falava, vai morrer. Por isso se chamava extrema, ou seja, está entre a vida e a morte, está no extremo da vida e da morte. Ah, mas eu até agora achava que era isso também. Não se chama unção dos enfermos. Não, já teve casos, já teve casos, quem levantou a mão, socorro, levantou a mão. Pode falar, depois eu falo no meu caso. Quanto tempo assim a unção dos enfermos? Supor que eu recebi esse mês, aí vou fazer uma cirurgia, daqui 4 meses eu vou fazer outra. Eu devo vir até o padre novamente, pedir novamente a unção dos enfermos? Sim, ou ela tem um prazo? Ou ela por validade de 1 ano. De 1 ano. Não.
Não é que esse lado não, tá? Porque a unção dos enfermos não é para você libertar as pessoas dos pecados, não é? Sim. Então, mas se eu vou fazer uma viagem, uma coisa, não seria daí a confissão também? Também. Pode ser no lugar da unção, pode ser a confissão. Também. Entendeu? Ele ficou com o extremo na cabeça. Por exemplo, você pode receber a unção dos enfermos, ou você pode, padre, eu quero me confessar, que eu vou fazer uma viagem, fazer uma coisa, você pode pedir a confissão. Por exemplo, geralmente a pessoa chega, liga aqui, por exemplo, ou ligou um caso hoje, padre, preciso que o fulano pediu confissão e unção dos enfermos. Era uma doente que não pode sair de casa. Aí eu dou a opção, ou confessa somente, ou recebe a unção que ela paga todos os pecados da mesma forma. Entendeu? Porque, tipo assim, o que a gente orienta? Às vezes a pessoa quer confessar, mas ela não lembra dos pecados. Entendeu? Ou ela não lembra, ou ela fica sem jeito. Então a unção não precisa você contar os seus pecados. Deus sabe do que você está sendo na sua vida. Claro que não. Não. Aí já é brincar com o sacramento. É diferente. Aí já é brincar com o sagrado. Sim. Entendeu? Nós precisamos do Senhor para fazer o cruzeiro em fevereiro. Para ir para Roma agora não vai precisar. Se quiser, ele pode pedir, senão. Mas vai estar com o Senhor, então tá tudo certo. Só segurar no padre já. Você tá quebrado com o padre e já não tá dando certo esse negócio não. Mas assim, ela tem a validade de 1 ano, você pode durante 1 ano. Por exemplo, se vocês fizeram a viagem há pouco tempo, o cruzeiro. Se quiser renovar a unção para a viagem, pode renovar. Mas não é necessário, entendeu? Vocês estão garantidos. Tá? Desde que vocês não tenham cometido pecado grave. É isso que eu ia perguntar, se ele já pegou tudo de novo. Nós pensamos que nós pedimos só o enfermo. O pessoal só vai pedir, ó, aquelas só são dos enfermos. Mas aí geralmente se orienta, quando é essa questão, só para as pessoas que realmente, por exemplo, na missa de Nossa Senhora Aparecida aqui, lembra? É missa para os enfermos. E quando a gente fala da unção, muita gente entra na fila. Mas eu falo, é algum problema, é saúde, é cura, isso, aquilo. Então a gente orienta, só entra realmente se estiver precisando. Tá? Isso é questão de bom senso. O senhor falou que as pessoas realmente esperam até o último momento, daí falar, eu preciso recomendar. Se eu for a um velório, eu perguntar para a pessoa, lá, para o filho, para os pais, se fizeram, eu posso me oferecer ou eles têm que pedir? Você pode oferecer para eles, se eles não tiveram condição de pedir antes. E geralmente, nos velórios, o pessoal, o último que lembra é do padre, para benzer o corpo. Eu tenho uma amiga que faleceu a avó, e era só ela e a avó. E a avó era ministra da Bom Jesus. Chegou, a Carla nem sabia de onde que veio a ministra. A ministra fez a exequia, né? E a Carla falou para mim, foi você que chamou uma na igreja? Eu falei, não foi. A gente nem sabe como a mulher apareceu lá. Às vezes alguém da igreja Mas não foi assim. Não foi ela que pediu. Mas geralmente, se ela era ministra atuante, então o pessoal da igreja sabia. Então, outra pergunta. A avó da minha amiga fazia 20 anos que ela não era mais atuante. Quando não é mais atuante, ainda é velada, ainda é enterrada com jaleco? Sim. Uma vez de jaleco. Tá vendo? Como que ela vai fazer? Eu estou dando orientação sobre as exéquias, gente. Pode ser que um dia você precise fazer. Entendeu? Mas realmente não vai ter o desejo de fazer ou não. Uma vez da rua. Mas jeito que vem todo mundo aqui fora, que ela vai fazer. Entendeu? Então são situações assim que a gente vai ter que estar preparado para lidar. Certo? Essa situação que o senhor falou várias vezes, chegar na UTI, começar a fazer, parece que quando a pessoa parece que estava só esperando aquela palavra de alívio, que seus pecados estão perdoados, e a pessoa se entrega, né? Sim. Tinha uma situação para nós aqui, que era com o Frei Wilson Zanetti, que
A gente conviveu muitos anos. E ele, assim, teve um período que... Aí ele vai ficar bravo. Onde ele tiver perdão. Mas teve um período que todos que ele ia na UTI... Então, quando ele chegava, ele falava assim, eu estou indo fazer as exércitos. Ele chegava e falava que morreu. Ele começou a ficar sem graça, porque todo mundo falava assim, nossa, é só ele chegar lá que a pessoa morre, né? Daí uma vez nós brincamos, quando eu estiver meio assim, não precisa ir não pra frente. Falava. E eu já recebi esse título também. Já recebi Nossa, mas teve uma época que era assim, a constante. Ele ia fazer, mas aí quando ele chegava, a gente perguntava. Mas assim, pra vocês como sacerdote, não é assim, você se sentir até assim, honrado de falar que eu dei o alívio para aquela pessoa? Sim. Né? A pessoa precisava daquele conforto naquela hora, só precisava dela descansar. Aí eu acho que eles são de outra religião e não aceitam, né? Porque, no caso, a sogra da minha irmã, ela tá assim, eu falei pra minha irmã, às vezes ela tá esperando uma visita do padre, eles moram em São Paulo, né? E eles são espíritas. E eles não, sabe? Eu falei, às vezes é isso que ela tem 97 anos. Ela tá assim, isso é a consciência da família que cuida, né? É difícil, né? É difícil, né? E só pra gente finalizar, eu falei que eu ia dar um exemplo que eu já aconteceu tanto na hora da unção, de pessoas morrer, ali comigo da unção, como eu já vi gente se levantar de uma cama em coma e hoje não ter sequela nenhuma, também pela unção. Por exemplo, tem o tio do Luciano, que é meu ex-secretário da paróquia onde eu trabalhava. O tio dele teve um AVC, caiu, teve um traumatismo craniano, foi parar no hospital, fez uma cirurgia, colocou um dreno e o Luciano falou, padre, vai lá que meu tio não passa dessa noite. E realmente cheguei lá, tipo assim, cheguei, se olhava assim, é desesperador, na UTI, com um dreno no cérebro, drenando o local onde teve o AVC, e ele ali, num estado deplorável, vegetativo. E eu cheguei, fiz a unção, com ele ainda, depois fiz a unção, falei, Luciano, cheguei lá na secretaria e falei, Luciano, prepare a dona Benedita do pilar. Falei, prepare, era o filho mais velho dela, né? Falei, prepare a dona Benedita do pilar. Porque eu acho que o seu tio Vicente não sai de lá vivo, não, pelo que eu vi. E aí, enquanto eu estava dando a unção, uma coisa que eu percebi, que na hora que eu falei, por esta santa unção, o Senhor perdoe todos os teus pecados, o aparelho do coração dele disparou. O marcador do coração onde estava disparou. No que ele disparou, eu olhei e começou a pitar forte o negócio lá do coração, falei, pronto. Matei. E aí do nada, quando eu olhando a parede, eu volto para ele para fazer a unção na testa dele, corre uma lágrima no canto do olho dele. Do nada. Por isso que eu falei para você, essa questão de você estar em coma, o seu corpo ainda responde. Entendeu? Então ele sentiu a hora que eu passei, que geralmente eu passo o óleo primeiro nas mãos, para depois o último na testa. No que eu passei nas duas mãos dele, o batimento cardíaco dele aumentou. Aquele negocinho que marca disparou. Eu falei, a hora que eu pensei, falei, matei. Aí quando eu peguei o óleo, falei assim, vou aproveitar antes de perder todos os sinais, passei na testa, que eu comecei a passar na testa, o olho dele ficou uma lágrima. E aí, gente, passou-se 2 semanas. Ele acordou do coma, refez a cirurgia, colocou de novo a placa no cérebro. Hoje ele anda sem nenhuma sequela, memória dele está normal, anda sem dificuldade, ele voltou melhor do que ele estava antes do acidente vascular. Isso tudo pelo poder da fé e da oração, da unção. Para vocês verem que a unção, ela não é para a extremidade, por isso que a gente colocou unção dos enfermos e tirou essa questão do extrema unção, porque
quando se falava extrema, ou está entre a vida e a morte. Então, ainda hoje você passa ali, você vai, eu vou com a minha estolinha roxa, com o livrinho, lá e eu olho na mão, o pessoal fala, ih, lá vai mais um. Eles olham assustado pra gente. E quando você está no leito, assim, às vezes na UTI, tem alguém do box do lado que está acordado, você está ali, a pessoa está assim. Eu vou me despedir já porque vai morrer. E você acaba tendo esse sentimento dentro da unção dos enfermos. As pessoas te olham desta forma. E não é. Por isso que a gente hoje, quando você for orientar as pessoas, pede uma unção dos enfermos, não uma extrema unção. Porque extrema está entre a extremidade da vida e da morte. Já não é mais dessa extremidade. E por isso, às vezes, a pessoa adoeceu, não espera chegar lá no final, ir para o hospital para ligar para o padre. Fulano está no hospital, dá para o senhor ir lá? E às vezes não dá horário da gente ir lá. E aí você não consegue ir, não consegue fazer a unção, a pessoa morre, a culpa vai nas costas de quem? Do padre que não foi lá. Infelizmente temos esses diversos casos que a gente acontece. E às vezes a resposta do padre, né? Eu estava lembrando dos casos aqui. A gente teve que fazer cacique naquela época, fazer a unção de enfermo de uma senhora. E aí eles fez a unção, eu estava esperando ele para levar ele embora, e tinha duas irmãs da senhora lá. E a hora que ele desceu, a senhora foi lá, e aí, padre, o que o senhor acha? O que espera fazer assim com o padre? Ah, daqui a pouco ela vai morrer. É o que eles esperam isso daí. Meu Deus, isso é umas coisas que você fala. De hoje não passa. Mas ele não respondeu assim, não fizeram nada. Ele só falou, não, tem que ir. Aí ele deu uma enrolada, né? Eu falo, confia na providência de Deus. Ou elas falam tipo assim, tem que... Falei, agora, geralmente quando me acontece isso, ei, padre, vai sobreviver ou vai morrer? Falei, isso cabe a Deus, agora está na mão de Deus. A minha parte eu fiz como sacerdote. Estreia ela a unção, agora está entre ela e Deus. Então aí eu sempre dou esse migué, eu falo assim, agora está entre ela e Deus, agora a minha parte eu fiz. Ele está falando, né, que a gente estava ali presente naquele momento, mas imagine um monte de coisas que vocês não ouvem, né? Sim. Você que está preparado para tudo, né? A pessoa chega e fala, entender que nem está preparado. Não. As perguntas... Não, as perguntas, e você como ministro, você vai ter que eles vão achar que você sabe de tudo, tá? Então, se qualquer coisinha vocês vão correr e perguntar para vocês, não é, Elô? Não acontece isso? Então, vocês, Socorro também que já é ministra, vocês vão chegar e vão perguntar, qual que é a agenda do padre? Até aí vocês vão querer saber. Por isso, uma orientação para vocês, guardem isso, quando vocês começarem a assistir qualquer enfermo, pergunte para o enfermo, quanto tempo o padre não faz visita a você? Faz quanto tempo o padre não vem aqui te visitar? Se faz muito tempo, oriente, olha, posso chamar o padre para vir cá dar unção ou atender a sua confissão? Para não deixar a pessoa chegar lá no final, finalmente, para poder, no leito de morte, chamar o padre, e o padre não puder ir, a pessoa morrer, a culpa é do padre, tá? Então, quando vocês começarem a assistir aos enfermos, sempre atenção a isso. Ou pelo menos, convida o padre para ir lá uma vez por ano. Marque uma data, padre, estou com 2 doentes lá, podemos ir fazer visita a ele? Combina comigo, a gente já se coloca na agenda, tá? Então, quando vocês forem ministro, sempre lembre dessa questão. Certinho? Podemos encerrar por aqui? Última pergunta. Todos vão receber a provisão de início das exéquias ou não o senhor vai chamar em particular? Aí vou chamar no particular aquele que manifestar o desejo, porque nem todos têm essa questão de falar assim. Eu só quis dar uma visão de você, porque pode ser que aconteça, num caso, você ter que fazer a exéquia naquela hora, tá? Mas é só se a pessoa sentir no coração, padre, eu desejo ser ministro das exéquias. E aí nós vamos trabalhar uma outra formação mais específica com isso, tá? Ou ministro da palavra também. Aí a gente vai trabalhar uma outra formação mais específica para isso, tá bom? Hoje é só uma visão geral do que a gente pode encontrar ou não numa exéquia, certo? Tá, e aí se você sentir no coração, desejo, pode procurar, padre, eu gostaria de fazer ministro das exéquias, tá? E você pode sentir no coração aí, tocar e vir conversar comigo, certinho? Fechou? Gente,
só para a gente finalizar, posso sentar um pouquinho, tá? Eu sou muito afobado. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, nós tínhamos marcado uma formação para amanhã, certo? Que a gente ia trabalhar celebração da palavra. Podemos fazer da seguinte forma? Eu acabei, semana passada, reagendando um monte de coisa na minha agenda, devido à feijoada e tal, tive que reagendar, e eu acabei marcando uma reunião para amanhã à noite. Então, eu não conseguiria estar aqui trabalhando com vocês a formação da palavra. A gente pode jogar para frente essa formação? Podemos? Que daí a gente fica livre amanhã. Vocês descansem, preparem o coraçãozinho para sábado vocês serem investidos ministros, tá? Podemos fazer assim? Porque daí amanhã durante o dia eu vou montar o rito, tá? Vou montar o rito de acolhimento de vocês, tá certo? Vou pedir para vocês, seguinte, quem já é ministro aqui? Socorro, Elô, só os dois aqui. Léo, só os três, né? Vou pedir para vocês fazer o seguinte, para a hora da vestimenta de vocês, aqui, do jaleco, ou da OPA, vou pedir para vocês arrumarem um padrinho para revestir vocês. De preferência que seja ministros. Por quê? Vocês já viram a ordenação de um diácono? Já ou não? Já. O que acontece lá na hora de revestir o diácono? Os pais. Ou diácono ou padre passa a estola para o diácono e ajuda a vesti-lo a dalmática. Ele está ali conferindo o mesmo exercício que eu exerço, ele está te dando autonomia, te acolhendo no mesmo ministério, certo? Ordenação do padre. Também os pais carregam a vestimenta.